Existem infinitas possibilidades de interação entre velocidade, abertura e ISO, e todas elas podem chegar à mesma exposição. Olha só que interessante, gente. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos imaginar uma cena onde, para se conseguir zerar o fotômetro, você estabeleceu abertura de f1.8, ISO 100 e velocidade de 125. Você poderia aqui subir a velocidade em um ponto, deixando em 250. Olha só, subiu de 125 para 250, perdeu um ponto de luz, tá? E compensar no ISO, subindo de 100 para 200. Olha só, você perdeu um ponto de luz lá na velocidade e ganhou um ponto de luz na alteração do ISO, tá? O ponto de luz que você tirou na velocidade, você compensou no ISO e a fotometria ficou a mesma. Parece confuso? Vamos rodar aí uma imagem, um slide, e eu vou explicar de uma forma que você vai entender. Olha só, pessoal, dada aí uma fonte de luz, vamos imaginar que para conseguir a fotometria, nós estabelecemos aí as seguintes configurações. 250, f5.6, ISO 800, e aí o fotômetro está zerado. Nós poderíamos também conseguir a mesma fotometria usando, por exemplo, 125, f7.1 e ISO 800. Nós ganhamos um ponto de luz na velocidade, baixando a velocidade em um ponto, e perdemos um ponto de luz na abertura do diafragma, subindo, fechando esse diafragma em um ponto, e o ISO se manteve o mesmo. Essa configuração, dada a fonte de luz da primeira opção, nós também teríamos aí o fotômetro zerado. Ou ainda 125, f5.6 e ISO 400, tá? Agora nós só invertemos aí da abertura para o ISO a nossa diferença de ponto de luz, tá? Perdemos um ponto de luz no ISO, né? E ganhamos aí na velocidade, tá? Então, nosso fotômetro ainda continuaria zerado. Ou então, como na última opção, 250, f2.8, ISO 200. Aqui nós mantivemos, né, em relação à primeira, aqui em cima, nós mantivemos a velocidade, só que nós ganhamos 2 pontos de luz na abertura, que é de f2.8 para f5.6, e perdemos 2 pontos de luz no ISO, que é 800, 400, 200. Tá? 2 pontos de luz aí de diferença. E o nosso fotômetro continuou o mesmo, tá? Então, várias configurações podem chegar à mesma fotometria, tá? Aqui tem 3 exemplos, mas são infinitas as possibilidades de você combinar velocidade, abertura e ISO e chegar na fotometria, usando mais abertura, menos velocidade, mais ISO, tá? Você pode aí fazer várias combinações e atingir aí, deixar o seu fotômetro zerado. Tá legal? E como eu escolho então a melhor combinação entre essas variáveis, sendo que em qualquer combinação que resulte na mesma fotometria, o resultado será o mesmo? Olha que pergunta interessante eu coloquei ali, pessoal. Como que você escolhe as variáveis, sendo que tudo vai dar na mesma fotometria? Posso usar qualquer uma, então, né? Se a fotometria será a mesma. Vamos ver a resposta? Aqui vai entrar um detalhe muito importante, que é a sua intenção na fotografia. Pois apesar de ter o mesmo resultado referente à luz ou à exposição, ou ainda à fotometria, existe muita diferença no impacto visual da imagem. Por exemplo, um diafragma mais aberto, né, tende a desfocar mais o fundo do que um diafragma mais fechado. Ou uma velocidade mais baixa pode borrar um assunto em movimento, ou ainda um ISO muito alto pode causar um ruído excessivo na imagem. Então, apesar de você conseguir chegar na mesma fotometria com várias configurações, o impacto na imagem pode ser muito diferente, tá? Um diafragma mais aberto,
uma velocidade muito baixa, tudo isso vai causar impacto visual diferente na sua fotografia, tá? Eu vou soltar um slide aqui de novo, vou rodar aqui um slide e vou explicar e você vai entender. E eu vou colocar um exemplo prático para você ver a diferença do slide que eu vou rodar para você, tá bom? Vamos lá? Olha só, pessoal, aqui nós temos duas exposições, tá? Aliás, uma mesma exposição, um fotômetro zerado e duas configurações. Nós temos um 125 de velocidade, f5.6 e ISO 400, tá? E depois embaixo nós temos um 500 de velocidade, olha só, subimos 2 pontos de luz, tá? De um 125 para um 500, e nós temos f1.4, tá? Descemos 4 pontos de luz. E depois nós compensamos o restante no ISO, de 400 descendo para 100. Então, na velocidade e no ISO, eu perdi 2 pontos em cada um. E na abertura, eu abri 4 pontos. Isso dá a mesma fotometria. Só que essa foto, em f5.6, eu vou ter um fundo focado. E essa foto com f1.4, na configuração de baixo, eu vou ter um fundo desfocado. Então eu tenho a mesma fotometria com duas configurações diferentes, porém o efeito visual na imagem vai ser diferente. Vamos ver um exemplo prático? Olha só, essa foto, gente, eu fiz ontem, tá? Hoje eu estou gravando aqui essa aula e ontem eu fiz esse ensaio e eu estava no ensaio, eu estava pensando na aula, falei, eu vou fazer uma foto para tentar exemplificar aí para a galera, tá? Então olha só que interessante, na foto da esquerda nós temos f5.6, nós temos um 200 ISO 800 f5.6, na foto da direita nós temos 1/1600, olha a velocidade lá em cima, ISO 800 ainda mantive o ISO para não mexer nesse parâmetro, só que está com F2. E olha a diferença no fundo da imagem. Que diferença no desfoque, gente. Um desfoque muito pronunciado, tá? Eu estou em F2 aí, porque F2 é a máxima abertura da minha lente, tá? Então, eu abri aí ao máximo para poder exemplificar para vocês, tá? Então, na fotografia aqui da esquerda, nós estamos com 1/200 de velocidade, tá? Depois, para 1/1600 são 3 pontos de velocidade, tá? 200, 400, 800 e 1600. E de F2 para F5.6 também são 3 pontos de velocidade, que é 2, 8, 4 e 5, 6. São 3 pontos, tá? Então, eu subi a velocidade em 3 pontos e para poder abrir o meu diafragma em 3 pontos e ter o fundo desfocado. Mas olha a diferença no impacto visual da imagem. Sendo assim, pessoal, nós podemos aí constatar que várias combinações de velocidade, abertura e ISO podem chegar à mesma exposição, porém não terão o mesmo resultado no impacto visual da imagem, tá? Um fundo desfocado, uma nitidez maior, por exemplo, isso aqui é uma foto bem nítida, tá? Em abertura máxima da lente você não vai conseguir a máxima nitidez, você precisa fechar um pouco o diafragma, pelo menos uns 2 pontos aí para chegar no sweet spot. Então, você pode alterar a velocidade e o ISO para fechar 2 pontos no diafragma, manter a exposição e ter mais nitidez. Então tem várias nuances e variáveis que interferem aí na hora de você escolher velocidade, abertura e ISO, tá? O resultado referente à luz é o mesmo, porém o impacto visual na imagem muda, tá bom?